Olá galera, professor Zanin, hoje com vocês para falar sobre isomeria espacial. Então, na última aula, no nosso último encontro, nós discutimos um pouquinho sobre isômeros, lembram que são substâncias diferentes, mas que têm a mesma forma molecular, que podiam ser percebidos no plano, nós chamamos de isômeros planos, tá certo? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isômeros que não podem ser percebidos facilmente no plano. Nós só conseguiríamos verificar as diferenças se então nós olhássemos para o composto no plano superior, no plano inferior, atrás da molécula. Eu sei que isso parece um pouco estranho, parece um pouco difícil, mas nós temos condições, né, para verificar esse tipo de isomeria, mesmo sem conseguir verificar esses isômeros no espaço, tá certo? Então, basicamente, esse estudo ele fica concentrado nessa capacidade de determinar condições. Eu olho para um composto assim, opa, tem essa condição, então é possível ter tal isomeria. E aí a gente vai dividir essa isomeria espacial em dois grupos, os isômeros geométricos, famosos também como cis e trans, e os isômeros espaciais que são ditos ópticos, ok? Então vamos lá para conhecer um pouquinho sobre os isômeros espaciais geométricos. Bom, então, assim, ó, na tentativa de compreender esta isomeria, eu representei dois isômeros geométricos aqui para a gente tentar enxergar as diferenças, tá certo? Então, se você tentar verificar a diferença no plano entre esses dois compostos, você não vai encontrar, né? Esses dois compostos têm o mesmo nome, 1,2 dicloroeteno. Perceba, tem um cloro no carbono 1 e um cloro no carbono 2. Mas, professor, aqui tem um cloro para cima e um cloro para baixo, não é? Então, exatamente esta é a diferença que nós estamos buscando. Quando um composto apresenta carbonos, nós dizemos carbonos travados, seja por dupla ligação, né, seja por um ciclo, esses carbonos travados determinam que os ligantes, então, né, postos nesses carbonos, fiquem para sempre numa mesma posição. Eles não podem ficar rotacionando porque esses carbonos estão travados. É como, por exemplo, pregar um pedaço de madeira com dois pregos, né? Esse pedaço de madeira ele fica travado. Se você colocar um prego só nesse pedaço de madeira, essa madeira não trava, ela pode ficar girando. Então, os carboninhos funcionam mais ou menos da mesma forma. Quando tem uma dupla ligação, esses carbonos ficam travados e é possível encontrar no espaço, perceba o plano superior aqui, ó, dois cloros, e neste outro composto, um cloro num plano superior e o outro no plano superior. Essas moléculas são diferentes, mas só são diferentes no espaço. Tem a mesma função, tem a mesma posição dos ligantes, tem a mesma cadeia, não tem tautomeria, não tem metameria. Então a diferença entre essas duas substâncias está no espaço. Isômeros que têm essa diferença nos planos, né, no plano espacial, né, dos ligantes diferentes, como é o caso do cloro aqui e o cloro no outro composto, são chamados isômeros geométricos. E para diferenciar um isômero do outro, nós usamos o termo cis e trans. Cis significa juntos, né, aquém de. Então, quando os ligantes estão iguais no mesmo plano, tá vendo o cloro aqui e o cloro aqui, nós colocamos um prefixo cis para falar dessa diferença. E quando o isômero apresenta os ligantes iguais em planos opostos, nós usamos o prefixo trans, que significa para além, né? Ou lados opostos. Lembra assim de transversal, olha só, né? Fica na transversal os ligantes iguais. Então, professor, mas como é que eu vou verificar esta isomeria, a presença da isomeria, né? Bom, entenda o seguinte, como é difícil, perceba que no composto que a gente estava discutindo, até nós representamos linhas tracejadas para poder diferenciar o plano superior do plano inferior do composto, ok? Então, nós vamos nos munir de condições. Então, eu vou mostrar para vocês as duas condições necessárias para a gente encontrar essa isomeria, beleza? Então, segue o exemplo lá no quadro lá. Bom, então, a primeira condição é você ter o travamento do plano. Isso pode ser conseguido com uma dupla ligação ou com um ciclo também. No slide posterior, eu vou mostrar essa condição em um ciclo, tá bom? Então, o travamento, ele é necessário. Professor, mas uma tripla ligação também não trava? Sim, uma tripla ligação vai travar o plano, porém, a tripla ligação não vai permitir ter dois ligantes no mesmo carbono para eles ficarem em planos diferentes. Então,
uma condição é uma dupla, ao menos uma dupla, né? Perdão, ao menos, o composto pode ter várias duplas ligações. Ao menos uma dupla ou um ciclo para o travamento. E a condição subsequente é ter os ligantes, que eu estou chamando de R1 e R2, ou seja, um radical 1 e um radical 2, mas pode ser hidrogênio, pode ser um grupo funcional, no mesmo carbono travado, serem diferentes entre si. Então, o R1 tem que ser diferente de R2, mas nada impede que ele seja diferente ou igual de R3 ou R4. Mas do mesmo carbono travado, os ligantes têm que ser diferentes. Então, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então, quais são as condições? Travamento do plano com uma dupla ou com um ciclo e os ligantes dos carbonos travados diferentes entre si, beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha lá. Este composto, olha, será que apresenta isomeria geométrica, né, cis e trans? Olha, tem o travamento, que é a dupla, e os ligantes, tá vendo o hidrogênio? Diferente do CH3. E no outro carbono travado também temos o hidrogênio diferente do CH3. Então, contemplada as duas condições, deve haver um outro composto, olha só, com o mesmo travamento, em que os ligantes estão em planos opostos e não no mesmo plano. Esse composto é o cis, né? Cis-buteno, ou but2-eno, melhor, e esse é o trans-but2-eno. São compostos que apresentam propriedades físicas, densidade, ponto de ebulição, diferentes em função da diferença que eles apresentam no espaço, beleza? Dá uma olhadinha no ciclo, olha só, mesma coisa. Agora o ciclo também trava os carbonos, mas a condição seguinte ainda é necessária, quer dizer, os carboninhos que estão travados no ciclo, e todos estão, tem que ter ligantes diferentes entre si. Então, olha o cloro e o hidrogênio. Cloro diferente do hidrogênio. E um outro carbono, pode ser qualquer outro do ciclo, também tem que ter os dois ligantes diferentes entre si. Então, se existe o cis, ciclo de cloro ciclo propano, existe o trans de cloro ciclo propano, em que os ligantes estariam em lados opostos. Lembra de transversal, pode ajudar você a recordar disso aí, beleza? Bom, isomeria geométrica, ela necessariamente precisa de exercitação, de sistematização, por quê? Porque o trabalho às vezes fica assim, o cara dá um nome do composto, o pente2eno apresenta isomeria geométrica? Bom, olha, eu penso, pente2en. Esse en lembra dupla ligação, então tem um travamento. Mas é preciso verificar se os ligantes dos carbonos travados são diferentes. Então, precisa se exercitar, né, essa capacidade de identificar se existe isomeria geométrica cis e trans. Existe também uma isomeria para quando todos os ligantes são diferentes, chamada E e Z. Essa isomeria E e Z é um caso especial em que todos os ligantes conectados nos carbonos travados são diferentes. O isômero E, ele tem equivalência, né, com o isômero trans e o isômero Z ao isômero cis. Né? A gente elenca os ligantes prioritários nesses carbonos travados em função do número atômico desses carboninhos aí, beleza? Isomeria geométrica é um assunto muito comum nos vestibulares, então, como eu disse e repito, vale a pena a sistematização, beleza? Faça todas as listas de exercícios para que você tenha sucesso nisso aí. Na próxima aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre os isômeros espaciais do tipo ópticos, ok? Até a próxima aula.